Hoje vamos falar de chácaras e locais de recuperação, pessoas que estavam viciadas no álcool e nas drogas. Nós estamos hoje no município de Fazenda Rio Grande, conhecendo essa chácara que atende pessoas de 35 anos em diante e que já foram dependentes químicos. Nessa chácara, além do alimento e do tratamento, tem a oportunidade de mudar a sua vida. Venha conosco e acompanhe. Essa ideia de estar aqui na chácara, ela nasceu num dia que eu estava trabalhando na igreja, trabalhando na portaria da igreja, era diácono, e chegou uma pessoa embriagada, e essa pessoa que chegou embriagada, ela queria entrar para assistir o culto, e eu, como um bom diácono, não deixei. Eu impedi a entrada dela, ela forçou para entrar, eu acabei agredindo fisicamente essa pessoa. O culto estava correndo, havia um culto em andamento e eu agredi essa pessoa, esburrei ela ao ponto dela desmaiar. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque sou filho de alcoólatra. Meu pai era alcoólatra. Meu pai, quando eu era jovem, falou para minha mãe que não ia comprar material escolar para mim porque eu não ia ser ninguém. E o dinheiro que ele gastaria com material escolar para mim, ele tomaria de cerveja. E isso me acompanhou a minha vida inteira, mesmo na igreja. Depois, aos 33 anos eu me converti, essa cena aconteceu, eu tinha os seus 15 para 17 anos. Isso me perseguiu. Na igreja eu não conseguia lidar com essa situação e eu me considerava filho de chocadeira. Quando alguém perguntava para mim, quem é você, quem são teus pais, eu digo, esquece, porque eu sou filho de chocadeira. Pastor, pela sua experiência ao decorrer dos anos e também pela sua própria experiência de vida, o senhor pode afirmar que a maioria das pessoas que acabam entrando nesse mundo do álcool e das drogas é devido a uma estrutura familiar? Parte dela sim, a outra é a escolha. Ela não começa a beber porque ela quer. Tá? Ela começa a beber porque ela tem uma dor, ela sente uma dor, ou ela quer, está num momento de euforia por causa da namoradinha, daquela menina bonita, que ele está afim de bater um papo com ela, ele não tem coragem, ele começa a tomar um golezinho para ter coragem, e aí em seguida o passo seguinte é a escravidão. Pastor, há 10 anos se iniciou os trabalhos, né? São quantas pessoas aqui hoje que estão nessa chácara passando por esse momento? Hoje eu trabalho com homens com mais de 30 anos, não lido com jovens, homens com mais de 30 anos, e nós estamos aproximadamente, no máximo, com 14 pessoas. Não sei se é a palavra correta que eu vou usar, mas o tratamento, como é feito o tratamento? O tratamento começa com a escolha dele. Todos nós temos direito a uma escolha. Deus não nos trata coletivamente, Deus nos trata individualmente. Ele diz, clama a mim e eu te responder-te-ei. Quando você clama, mesmo nos lugares mais difíceis que você possa estar, Deus ouve a tua oração e te responde. Mas o primeiro passo não é de Deus, o primeiro passo é do homem. Em todo o processo de abstinência e também do tratamento das drogas, existe também um trabalho na área da prevenção. Grace Lima vai nos explicar mais sobre esse trabalho. A pessoa tem que querer ser tratada, porque senão não adianta você querer que ela vá e ela não querer. Será um trabalho em vão, né? E eu creio assim que você fazer um trabalho de prevenção e quando a pessoa está dentro fazer um trabalho de ocupação, de ocupar a mente, né? Trabalhar o amor, trabalhar a autoestima da pessoa, porque quando ela chega totalmente destruída, né? Então, o que eu penso que é você está contribuindo para que a pessoa cresça, para que ela se valorize, que ela se enxergue como ser humano, como pessoa. Porque lá atrás ela sofreu sim alguma coisa, algo que feriu, né, dentro dela, o eu aqui, ó, né, feriu aqui dentro. Então, com certeza, esse trabalho de acolher, né, de fazer com que a pessoa se sinta, como é que eu posso te explicar? Se sinta
valorizada, especial, reconhecida, né? Não precisa ter uma profissão para ser reconhecida, mas sim como ser humano ser reconhecido. Vamos conversar com a Rose do projeto Ida e Remissão, que realiza um trabalho também a par nesse tipo de situação, né? Como que o projeto tem trabalhado para a prevenção do uso de drogas? Então, a gente tem a Grace, né, que ela faz esse trabalho na prevenção. O que o projeto quer, gente? Ensinar as famílias a lidar com isso. É muito difícil a gente lidar com um dependente químico dentro da família. A gente fica meio perdido, não sabe o que fazer, e eu sou abençoada de ter essas pessoas ao meu lado, que contribuem, são as minhas parcerias, que estão sempre ajudando, incentivando e ajudando. A Grace trabalha na prevenção, ela explica, ensina as famílias, tem os psicólogos que ajudam também as famílias a lidar com isso, e as clínicas que a gente está sempre trazendo o pessoal, dando apoio, né? E graças a Deus somos bem recebidos, temos vários internos em várias clínicas que nos abençoam, nos ajudam, onde o projeto, graças a Deus, está fluindo muito bem. Estamos aqui com a Mauri, né? Uma pessoa que já passou por momentos difíceis e agora já está superando tudo isso. Me diga uma coisa, qual era a substância que o senhor utilizava no passado? É cachaça mesmo, porque bebia demais, né? Então é cachaça. Então o senhor ingeria uma quantidade ali, trabalhava, isso atrapalhou também na vida profissional do senhor? Não, quando eu trabalhava eu até não bebia, porque trabalhei de cobrador, de segurança, mas que foi depois que eu casei que virou. Porque meus filhos daí foi no mundo da droga, eu não sabia o que fazia, para os piá, daí eu comecei a beber. Daí deu isso aí. Então entrou o álcool na vida do senhor, devastou a vida profissional, a vida conjugal, também foi embora, junto com o álcool, né? Foi, tudo junto, tudo pra lama. Perdi os piá, né? Foi matado os 3 piá, depois de velho já, né? Um tava com 28 anos, o outro com 17, outro com 18, foi tudo. E minha esposa morreu também, daí eu fiquei sozinho. Como eu fiquei sozinho, não tinha alguém para me dar um apoio, que até conhecer os pastores, né? Daí comecei a beber, poder manter. Manter não, para dormir, para... Não tinha outras condições. Mas eu vi que não é vida para isso não. Que nem eu já estou com 58 anos, tudo estourado, fiz 4 cirurgias, tudo movido ao álcool. Porque se não fosse o álcool eu estava bem trabalhando. Mas a família entrou no meio, eu perdi tudo, daí eu comecei a beber. E isso não é motivo para beber. Mas como não tinha alguém para dar um apoio, levantar eu do chão, da lama, como o pastor fez, um rapaz lá, amigo meu, me trouxe para cá, me dá apoio, eu estava morto. Então o senhor pode afirmar que com as drogas e o álcool pode destruir a vida de uma pessoa, né? Pode. Depende também, se ele quiser, não quiser morrer, ele que procura um abrigo, uma casa de recuperação, mas tem que ele querer. Não vai que nem minha irmã trazer aqui, para mim para os 5, 6 dias ir embora. Daí não adianta nada, eu volto no mesmo jeito que eu estava. Então ele tem que ir sozinho. Que nem um amigo meu falou, se eu queria vir, eu falei, evangélico, ele falou, vamos embora. Estou dentro, então graças a Deus estou feliz e estou aí. E posso ajudar quem precisar também, ir lá fora e conseguir algum lugar que eu não gosto, que o que eu passei não é vida para cachorro mesmo, nem cachorro não bebe. O senhor quer deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, que tem possibilidade, que existe uma vida, mesmo que a pessoa esteja ali nesse vício, consegue sair? O senhor quer deixar uma mensagem? Eu quero, eu tenho 8 amigos meus que dormiam comigo lá na praça, que eu fiquei 3 dias debaixo de uma árvore, chovendo, e não podia sair daqui e voltar ao carro. Eu quero que eles sejam felizes, mas juntos, continuando a vida, procurando um apoio, não ficar no meio das drogas, no meio das cachaça, que nem lá no centro nós ficávamos lá no albergue. O albergue não é bom, que apoia, mas não é para ficar assim não. Procura uma casa de recuperação, procura um trabalho, viva feliz, nós já estamos na vida feliz, que viva feliz. O senhor comprava lá, vamos falar lá, uma bebida alcoólica, tomava, esquecia dos problemas naquele momento, mas sempre ficava ainda um espaço vazio no coração do senhor, né? Eu vou falar bem sincero para o senhor, nós não comprava, que o diabo todo sujo que ele trazia de graça. E então, comida ninguém oferecia, mas pinga podia sair e dar os 2 por lixo, já tinha pinga, todo lado. Então nós tomava para passear à noite, né? Muito frio, fome, chuva, não podia andar, então, pinga deixava dormir, mas só dormir,
Que ruindade é outro dia. Deus o livre outro dia que estava ruim mesmo.